E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Guilherme do Ituano, tá? Ele era chamado de Gui Mendes, né? Mas como o Cruzeiro apresentou como Guilherme, agora é Guilherme. O atleta de 19 anos vem emprestado até o final de 2021 e não foram divulgadas informações sobre o valor fixado para a compra. Acredito que exista sim essa opção, mas o Cruzeiro não divulgou o preço. Foi bem legal que desenterraram uma foto dele criança tietando ali o nosso zagueiro Léo, né? E agora ele vai ter o direito aí de jogar junto com o nosso capitão. É daquelas histórias legais que o futebol proporciona. O Guilherme chega como opção ao elenco principal do Cruzeiro, mas também para o plantel sub-20, tá? Porque ele ainda tem 19 anos, até o final dessa temporada ele pode jogar pelo Júnior, né? E aí o Enderson deve avaliar o jogador e definir se ele vai integrar o plantel nesse primeiro momento ou não. Tomara que ele consiga desenvolver seu futebol, jogue bem pelo Cruzeiro, marque muitos gols, fique no clube definitivamente depois, né, após o período de empréstimo, até porque tá na hora do Cruzeiro fazer uma aposta e essa aposta dá certo, né, porque as últimas normalmente só tem dado em barca furada. O outro jovem que o Cruzeiro está negociando, né, e tentando trazer é o meia Claudinho da Ferroviária, tá? No caso desse, a negociação ainda segue correndo porque o time paulista quer dinheiro pela liberação e a conversa atual é que o valor para trazer esse atleta seria de aproximadamente 3 milhões de reais. Segundo a Rádio Itatiaia, a proposta que o Cruzeiro tinha feito originalmente não era muito distante disso, então tem sim uma possibilidade boa de dar negócio. A questão é que a Ferroviária quer uma parte do dinheiro à vista e o Cruzeiro está procurando um parceiro para viabilizar esse negócio. Como eu até falei no vídeo de terça-feira, né, eu acho o Claudinho um jogador interessante, um jogador habilidoso, ousado, me parece um camarada que tem sim um bom potencial de nos ajudar dentro de campo e render muito mais do que esses 3 milhões numa futura venda. Mas como a gente sabe hoje, né, o Cruzeiro não tem grana. E até por isso eu tenho tentado evitar criar qualquer expectativa que envolva contratação em que a gente precise botar algum dinheiro, tá? Então assim, acho que o Cruzeiro nesse momento não vai ter condição realmente de investir. Se o rapaz vier, é porque houve de fato uma ajuda externa, né? E como a gente sabe, quando você pega dinheiro emprestado com um parceiro assim para comprar um jogador, no futuro esse dinheiro vai ser cobrado, então ele vai voltar de alguma forma. Então vamos aguardar o desenvolvimento dessa história, porque tecnicamente me parece um bom reforço, né? Mas se a gente tiver que se comprometer de qualquer forma para trazer um jogador, já passa a não ser uma boa ideia. Outra especulação aí que vem acontecendo desde ontem é a respeito do meia Wagner, tá? O jogador que defendeu o Cruzeiro de 2004 até 2009, deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia e falou que está muito disposto a voltar a jogar no Cruzeiro e que aceitaria se adequar à nova realidade do clube. Inclusive, se o Cruzeiro quiser pagar R$1.000 para ele por mês, ele aceita, porque ele quer ajudar e retribuir o que o Cruzeiro fez por ele no futebol. Se eu sou o diretor do Cruzeiro, dirigente, presidente, seja lá quem for, eu chego no técnico e pergunto: Enderson, você enxerga alguma utilidade no Wagner para o Cruzeiro? Se ele falar sim, ele seria um jogador útil de alguma forma, eu vou no Wagner e faço uma proposta de contrato até o final da temporada por R$1.000, né? Um salário mínimo. E aí eu quero ver se ele vai aceitar ou não. E falo isso porque tem me incomodado muito essas conversas de jogadores que já estão numa idade mais avançada, que vem meter o louco falando: eu jogaria de graça, eu jogaria por R$1.000, como fez o Wagner, como já fez o Newton, como faz toda hora. Porque a hora que o clube vai atrás do cara, procurar isso na prática, ele nunca aceita isso, mas ele fala isso pra quê? Pra gerar uma onda, pra pressionar a diretoria, né? Pra fazer a torcida, de certa forma, comprar o boi dele, e na prática a coisa é bem diferente. Mas aí a gente pode pontuar, né, que já existiram casos que os jogadores de fato aceitaram contratos simbólicos para voltar a jogar. Foi assim com o Ricardo Oliveira lá no Santos, né? Foi assim com o Juninho Pernambucano no Vasco também. O Wagner seria um caso desse? Realmente não sei, eu não vejo ele como esse jogador tão identificado assim com a camisa do Cruzeiro, por mais que eu concorde que o Wagner teve uma boa passagem pelo clube, foi um jogador muito importante do Cruzeiro por um tempo, embora muita gente tenha esquecido dele, né? Ele é um dos jogadores que eu considero bem injustiçado, assim como a maioria dos atletas que foram vice-campeões da Libertadores, né? Que não tem um devido respeito da torcida do Cruzeiro. E o irônico, né, é que o Kleber Gladiador, que talvez seja o maior responsável por aquela derrota pro Estudiantes, né, com o gol perdido ridículo na Argentina, o Kleber tem muita gente que gosta até hoje, né? Por mais que tenha abandonado o Cruzeiro no meio da temporada seguinte e tudo mais.
o Wagner que saiu e gerou uma belíssima grana pro Cruzeiro, inclusive, muita gente torce o nariz. Mas falando do aspecto técnico, tá? O Wagner tá sem clube desde que deixou o Al-Khor, um clube do Catar, em janeiro desse ano. Ele não joga desde novembro do ano passado e o último gol que ele marcou foi em março de 2019. Lá no Catar ele jogou 24 partidas e marcou 8 gols. É óbvio que ele tá naquela fase descendente da carreira, é um jogador que não tem muito mercado, né? E se aparece uma oportunidade de jogar no Cruzeiro, seria uma oportunidade de ele ter talvez um último brilho, né? Aquele famoso canto do cisne. E é óbvio também que se o Wagner quiser jogar no Cruzeiro ganhando R$1.000, ele pode fazer isso tranquilamente, porque já é rico pra burro. Mas observando apenas a questão técnica, o fato de já ser um jogador de 35 anos, não é o perfil de jogador que eu acho que o Cruzeiro deva contratar, tá? Por mais que seja interessante aparecer um jogador disposto a ganhar R$1.000 por mês. E eu repito, cara, eu faria a proposta se o técnico achar que ele seria útil, pra ver se ele realmente sustenta isso aí, pra ver se ele honra a palavra, por quê? Por R$1.000 por mês, eu acho até que poderia ajudar. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não é um jogador que eu gostaria de ver no Cruzeiro, assim como eu não queria nenhum jogador com essa idade avançada, já no estágio final de carreira. Eu acho que todos nós deveríamos ter aprendido no ano passado, né, que ninguém vence o tempo, né? E por mais que o Wagner seja um jogador que tecnicamente tem as suas qualidades, acho que isso aí não se discute, a idade chega pra todo mundo, cara, e quando a parte física não responde mais, a qualidade técnica também desaparece. O cara vai saber bater na bola, mas ele não vai ter ali aquela capacidade de tomada de decisão, de responder rápido aquilo que a cabeça pensa, né? Então, assim, eu acho realmente que o Wagner não vai ser contratado, eu acho muito difícil, mas se porventura o técnico falasse quero, eu tentaria fazer esse negócio para fechar com ele por R$1.000 só para ver se ele realmente honra a palavra ou não. Com relação ao zagueiro Manuel, o Cruzeiro anunciou que prorrogou o empréstimo dele por mais um mês, tá? E o vínculo que terminava aí no dia 30 de junho vai agora até o final desse mês de julho que a gente está vivendo agora. O zagueiro de 30 anos tem contrato com o Cruzeiro até dezembro e um belíssimo salário de R$500.000. O clube turco tem a possibilidade de ficar com ele em definitivo, mas isso ainda não está definido. Desde que foi para o Trabzonspor em janeiro desse ano, o Manuel jogou apenas uma partida pelo clube turco, tá? Ele ficou praticamente todo o período no banco, ele realmente só atuou em um jogo até aqui, o time dele até ganhou inclusive, então ele não entregou a rapadura, mas a possibilidade dele ficar por lá realmente não é das maiores, porque o Manuel tem um salário alto e ele não se firmou lá no clube turco, né? Então tem uma chance bem grande de em agosto o Manuel tá de volta ao Cruzeiro. Restam 5 partidas aí durante esse mês de julho para o encerramento do campeonato turco, tá? E nesse período vamos ver se o Manuel convence os caras a ficarem em definitivo com ele, né? Se porventura o Trabzonspor não quiser ficar com ele, ele deve voltar ao Cruzeiro e honrar o seu contrato até dezembro. Como que o Cruzeiro vai pagar ele, eu realmente não tenho a menor ideia. Mas eu gostaria muito que o Manuel ficasse lá em definitivo ou fosse para outro clube, porque eu reconheço que o Manuel é um bom zagueiro, já foi muito importante para o Cruzeiro em algumas temporadas anteriores, mas desde a última temporada dele, 2018, ele caiu bastante de nível e esse salário dele é totalmente incompatível com a nossa realidade. Então eu acho que a melhor forma do Manuel ajudar o Cruzeiro hoje é ir embora mesmo. Saiu uma notícia no All Sport que o Cruzeiro teria oferecido o passe do meia Alejandro, de 18 anos, ao Tigres do México, para tentar quitar aquela dívida que a gente tem referente à contratação do Rafael Sobis lá em 2016. Para quem não conhece, o Alejandro Viniegra é uma cria da nossa base, tem 18 anos, dupla nacionalidade mexicana inclusive, e fez a estreia no profissional na última partida do Brasileiro 2018, quando vários atletas estavam de férias. E como é sabido, o Cruzeiro tem que pagar aproximadamente $2.300.000 ao Tigres, porque comprou o Rafael Sobis e não pagou, né? E a ideia seria ceder o passe do Alejandro como pagamento por essa grana. Inclusive o All Sport cita que houve ali um início de negociação, o time mexicano até se interessou, mas por causa da pandemia as conversas foram paralisadas. Eu realmente vou lamentar se o Alejandro sair do Cruzeiro, porque acho ele um menino muito promissor, muito habilidoso, fez até alguns jogos na copinha desse ano, né, com alguns dribles muito interessantes. Ele é muito bom de bola, eu acho que ele pode se tornar de fato um grande jogador sim, e pode valer muito mais do que esses $2.300.000 no futuro. Mas como a gente sabe, né, o tamanho do buraco que o Cruzeiro tá, né, a dificuldade financeira que tem, talvez não seja aí uma das piores opções a abrir mão do atleta hoje, por mais que eu ache esse valor bem baixo. O próprio presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, já deixou bem claro que qualquer jogador que receber uma boa proposta vai ser vendido. Então, por mais que a gente não goste de ver atletas jovens indo embora dessa forma, especialmente porque quando a gente para pensar friamente, né, são jovens jogadores que poderiam ser o futuro do clube, que acabam deixando o Cruzeiro para cobrir rombo de jogador velho que foi contratado e fez muito menos do que se esperava. Mas a gente tem que reconhecer a necessidade
verdade, se o Cruzeiro não pagar essa dívida, vai ser proibido de contratar qualquer jogador, né? E realmente não é um cenário bom a gente tomar mais punição na FIFA. Nesse momento não dá para saber se as conversas vão ser retomadas nesse sentido, tá? Entre Cruzeiro e Tigres, né? Se o Alejandro pode realmente ir para lá ou não, até porque a situação da pandemia no México também não tá boa, assim como acontece aqui no Brasil. Mas eu gostaria que vocês comentassem aí o que acham desse tipo de negociação envolvendo jovens jogadores que mal tiveram chance de atuar pelo nosso clube. Nessa sexta-feira de manhã, o Cruzeiro vai fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube do treinamento na Toca da Raposa e em sequência haverá a live do presidente Sérgio. Vamos ver se pinta mais alguma novidade boa. Eu acho bem interessante essa ideia de trazer conteúdo original do clube para a torcida, né? Não se trata de substituir os veículos de mídia tradicionais, a cobertura que já é feita diariamente, não. É criar um novo produto, é oferecer para a sua torcida um treinamento, que é uma coisa que hoje eu acho que todo mundo tem interesse de ver, né? Até porque a gente está no meio dessa pandemia. Mas se você bota ali um treino coletivo, time titular contra time reserva, a galera não vai querer ver? Vai. Quando tiver, por exemplo, amistosos preparatórios, a torcida não vai querer ver? Claro que vai. E isso acaba sendo também uma forma de aumentar os canais do clube, naturalmente aumentar também o engajamento, né? E porventura até gerar alguma grana para o clube também, como tem aí a própria ferramenta do YouTube lá do Superchat, né? Que é uma forma de doação, por mais que o YouTube morda uma fatia disso aí, é um dinheirinho não previsto que vai também estar entrando nos cofres do Cruzeiro. Outra notícia legal é que o lateral esquerdo Patrick Bray está recuperado daquela lesão que ele teve no tornozelo e desde ontem já foi integrado normalmente, está treinando com os demais companheiros lá na toca de boa. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!